O programa Carlos Peruca desembarcou agora há pouco aqui na capital paraibana, João Pessoa, e temos a satisfação de bater um papo, de conversar, de dialogar com o ex-governador da Paraíba por 2 mandatos, ex-prefeito da capital, João Pessoa, Ricardo Coutinho. Ele pertence ao PSB e vai conversar com a gente aqui no programa de Carlos Peruca. Vamos começando o programa Carlos Peruca, estamos aqui na capital paraibana e olha aqui a satisfação que temos de ser recebido pelo ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. Também foi prefeito, pertence ao PSB e vai bater um papo com a gente. Governador, muito obrigado por ter recebido a gente aqui, o programa Carlos Peruca, blog de Carlos Peruca, para bater um papo aqui em sua residência. Muito obrigado mesmo pela sua consideração. Eu é que agradeço, né, a tua visita, a tua procura. Para mim é um prazer muito grande conversar contigo, com os internautas teus espalhados com certeza aí pelo mundo afora. E estou à sua disposição para os assuntos que você julgar importantes, né, tanto para o teu público como para a conjuntura política. Governador, estamos vivendo um momento de Olimpíadas. Como é a sua expectativa para os atletas brasileiros? Já ganhamos algumas medalhas e tem acompanhado? Tem tempo para acompanhar alguma coisa? Eu acompanho o resumo, né? Não estou acompanhando em tempo real porque, primeiro, é de madrugada. E segundo, porque eu prefiro o resumo. E o resumo me atrai muito porque eu penso que as coisas parecem que conspiram a favor. O Brasil estava vivendo um momento de muito ódio, né? De muito aprofundamento do fosso social, do preconceito racial. E, de repente, você olha assim para as Olimpíadas, quem fala pelo Brasil são os filhos do povo, né? É a fadinha lá do Maranhão, é o rapaz aqui de Baía Formosa, do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte. Né? O surfista, o menino de lá, né? É a Rebeca, né? Verdade. Assim, um atleta extraordinária, né? E que, ao mesmo tempo, coloca a questão antirracista no centro do debate. Enfim, o povo brasileiro sempre foi e né? É muito generoso, muito competente, agora sempre foi muito atacado. E eu acho que num momento como esse, de um Brasil em 2021, né, profundamente atacado em todos os setores, com a sua população vivendo, eu acho que uma turbulência que ela nunca viveu anteriormente. Você vai para as Olimpíadas e vê surgir, né, esses atletas assim que representam exatamente o inverso do ataque. Para mim é um bálsamo, né, para o coração, é um bálsamo para a vida. Então eu fico muito feliz e quero que venham mais medalhas ainda. O senhor falou, o momento que a gente vive é muito diferenciado e um momento até perigoso, até nas redes sociais, que é um canal que a gente tem de aproximação com as pessoas, e fica perigoso sobre esse momento político. Quem é de um lado pode ser criticado, e se fosse criticado era bom, pode ser massacrado por um. Como o senhor vê esse momento, sobretudo essa tensão política? Eu acho que essa década de 2013 até 2022, são 10 anos, foram os 10 anos mais turbulentos que o Brasil já teve, né? Se você olhar para a década de 1955 a 1964, que é onde teve o golpe, você vai ver que tinha muita turbulência em função das tentativas de golpe, porém você tinha um Brasil que recebia a indústria automobilística, um Brasil que inaugurava Brasília, construía e inaugurava Brasília, um Brasil que se industrializava. Era um Brasil de expectativa no futuro, de organização popular, né, do governo Arraes, né, aqui no Nordeste, né? Enfim, era um Brasil que na luta política avançava muito. Hoje, essa última década, foi a década da mentira, da fake news, foi a década do preconceito, do ódio. Eu nunca vi tanto ódio, eu nunca vi as coisas se espalharem, as mentiras se espalharem de uma forma tão rápida. E é claro que a internet, que tudo de bom pode ser, mas também tudo de ruim também pode ser. A internet, ela facilitou tudo isso e fez com que a sociedade vivesse durante esse período eternamente numa turbulência enorme
né, onde tudo pode acontecer. Então, é por isso que eu acho fundamental que o Brasil feche essa década em 2022, né, retirando exatamente os produtos mais evidentes, né, desse tipo de comportamento nocivo para a população, que eu qualifico exatamente no bolsonarismo, né? Então, a ascensão de Bolsonaro, ela veio exatamente no bojo disso. Se você olhar para o Brasil hoje, ele não tem mais indústria, muito menos automobilística, ele não tem mais organização popular, progressista, como você tinha naquela época. Se você olhar bem para o Brasil está profundamente desrespeitado, sem respeito algum no cenário mundial. Então, tudo isso, no meu entender, precisa ter um fim, precisa ter um fecho, né? E isso virá, espero eu, através das eleições, para que a gente possa passar para uma outra era, onde a internet possa servir, né, verdadeiramente para a educação, para a cultura, para o conhecimento, né, para o congraçamento, e não simplesmente para espalhar mentiras, né, fake news, como a gente infelizmente presenciou. E essas mentiras derrubaram o governo, né, que é um absurdo. Um governo foi derrubado sem ter crime de responsabilidade. Essas mentiras prenderam um presidente da República por 580 dias. Às vezes a gente falando assim de fora, né, é como se fosse um fato normal. Aliás, não é normal. Chegou a prender até o outro ex-presidente quando saiu, Temer, né? Prendeu Temer, não é? Prendeu Lula para que ele não disputasse as eleições num processo que correu em 6 meses, totalmente eivado de vícios por conta dos procuradores e por conta do juiz Sérgio Moro, né? Ou seja, quebrou a nossa economia, porque as grandes empresas brasileiras foram inviabilizadas por esse lavajatismo que tomou conta do país, né? Entregou, eu vou dizer, segredos, entregou estratégias do Brasil para os Estados Unidos, né? Enfim, tudo isso em pleno século XXI, né? É algo que, se você olhar bem, há 10 anos atrás, talvez ninguém imaginasse que isso fosse possível, porque antes os golpes eram dados pelas Forças Armadas, né? Hoje é dado pela mentira, pela fake news, por jogar o povo contra determinada liderança, por criminalizar a política. É assim que, infelizmente, a política brasileira se estabeleceu. Governador, como o senhor fala, como o senhor enxerga, como o senhor está analisando a atual CPI que investiga aí o Covid, a história do Covid e do coronavírus? Eu acho que o Congresso estava devendo uma resposta democrática, uma resposta verdadeira e uma resposta a esse estímulo ao genocídio que o Brasil está ainda vivendo. O Brasil tem 24% de pessoas vacinadas. O Brasil era a principal referência no mundo, né, em grandes países, em países acima de 100 milhões de habitantes, no campo da imunização coletiva. O Brasil perdeu isso, o Brasil foi boicotado internamente pelo próprio governo, né, que fez de tudo para que as vacinas não fossem adquiridas nos laboratórios, desqualificou essas vacinas, inclusive com um crime muito grave, porque afetava a economia, né, ao atacar a China, né, ao proferir opiniões, palavras, né, totalmente contra as boas relações internacionais, contra o principal parceiro brasileiro econômico, que é a China. O principal parceiro não é os Estados Unidos, é a China que mais compra do Brasil. Então, colocou tudo isso em risco e o Congresso estava calado. Então, a CPI, que foi aberta por conta do STF, que corretamente mandou instaurar, essa CPI ela veio para, no meu entender, redimir. Ela não só está pegando os crimes que já eram evidentes, todo mundo sabia, quando você via um presidente sair às ruas, promover a aglomeração, né, estimular o não uso de máscaras, ele está cometendo um crime. Eu quero fazer um parênteses aqui, o governador falou em máscaras, nós estávamos todos de máscaras, mas estamos respeitando aqui um distanciamento. Nosso cinegrafista Theo Pereira está de máscara, e só para registrar aqui e pegando a deixa aqui do governador. Claro, exatamente isso. Né? E então, essa CPI, ela serviu não apenas para juntar
né, um leque de crimes que já havia, que estava ali na frente de todo mundo, mas ela serviu também para destampar um processo corrosivo de corrupção na aquisição de vacinas, né, de agentes que estavam escondidos, né, a quantidade de militares, reformados ou não, envolvidos com isso, num governo que trouxe 8 mil militares para cargos civis. Isso não é normal, isso não é correto. E mais, sem que esses militares tivessem saído para a reserva. Estão nativas ainda. Estão nativas, isso não pode. Você não pode ocupar 2 espaços ao mesmo tempo para o Estado de Direito, Estado democrático de direito. Isso não é o correto, né? E este governo, o governo Bolsonaro, ele meio que destruiu essa base, né, democrática da sociedade, estimulando tudo isso, e o resultado é que oficialmente nós chegamos aos 560 mil, oficialmente, só que existem 200 mil pessoas que morreram por síndrome aguda respiratória grave. Ou seja, podia ser pneumonia, podia ser algumas coisas. Evidentemente que 99% disso era Covid. Se nós estamos num surto de Covid, não tem como, porque elas não fecharam o diagnóstico. Morreram, foram enterradas com isso, não é uma síndrome aguda respiratória. Mas é claro que era Covid, porque os sintomas eram de Covid. Então você tem um quantitativo que é muito grande, Peruca. É algo assim inaceitável para o nosso país, né? Era para o Brasil já ter aí uns 90% vacinado, tranquilamente. Né? Eu lembro que em 2010, eu ainda era prefeito de João Pessoa, estava para sair para disputar o governo do estado com aquele H1N1, né? Aquela gripe que matou ainda 4 mil brasileiros. Eu lembro que o presidente Lula, na época era o presidente, em 3 meses vacinamos 91 milhões de pessoas. 91 milhões em 3 meses, ou seja, rapidamente. Por quê? Porque havia disposição, vontade, compromisso, né? Empatia para com o povo. Aí hoje, né, você teve um governo, um presidente que o tempo todo dizia que vacina ia virar jacaré, que não adiantava, chega no Rio Grande do Norte, pega uma criança, olha o crime, uma criança no colo, promove a aglomeração, ele sem máscara, e ele retira a criança, a máscara da criança. Olha o exemplo que a autoridade do país dá para o nosso povo, e colocando em risco a vida de todos, não só a dele, mas a da criança, né? Ou seja, tudo isso está gravado no nosso imaginário. E a CPI trouxe a responsabilidade de desvendar tudo isso e de colocar o Congresso Nacional no centro do combate, né? Exatamente. Eu creio que os que participam da CPI, eles estão de parabéns, porque efetivamente a população passou a ter acesso a muita coisa que não tinha anteriormente, né? Governador, como o senhor enxerga? A gente tem o perigo de um golpe, essas declarações do presidente contra o STF, quem está interferindo em quem? O STF interfere mais no Executivo ou o Executivo interfere mais no STF? Eu creio que o STF interfere, quando interfere no Executivo, é por falta exatamente do Congresso Nacional cumprir suas funções. Cabe ao Congresso legislar. Se o Congresso não legisla, algum poder vai ter que dirimir as dúvidas, né? Os dilemas criados. E esse poder só pode ser o Judiciário, não é o Executivo, né? O Executivo, desde a posse de Bolsonaro, ele adota uma posição extremamente violenta contra a democracia. Em todos os momentos. Em nenhum momento se viu um presidente da República atentar contra o povo, dizendo que se não tiver voto impresso não vai ter eleições. Ora, quem é esse presidente da República ou qualquer um outro para poder dizer isso? Ele atentou. Claramente, ele tentou jogar a população. Como a reação foi firme, forte, decidida, ele recua. Mas ele passa o tempo todo, ao invés de governar, ele fica o tempo todo
tentando brigar com alguém para que as pessoas sejam deslocadas do seu senso comum, da sua percepção, em ver que desse jeito o Brasil afunda, como tem afundado, né? Então o STF tem cumprido um papel, Peruca, no meu entender, extremamente importante para o país. É o STF que está trazendo de volta o equilíbrio democrático, a defesa da Constituição, né? O desarranjo, está rearranjando o desarranjo promovido pelo lavajatismo no Brasil. Você nunca viu isso? Uma força-tarefa tentar ser mais do que o judiciário? Isso não existe. Tentar constranger o judiciário, como muitas e muitas vezes, né? As decisões de Sérgio Moro na República de Curitiba, ajudadas pela grande mídia corporativa, elas tinham a função de constranger o judiciário, né? Então eles tomavam decisões que não eram as corretas e ganhavam ou tentavam ganhar na opinião pública manipulada por essa grande mídia. Isso é o inverso do Estado de Direito, né? E só tem democracia se tiver Estado de Direito. É por isso que o papel do STF foi um papel tem sido um papel extremamente importante, né, ao resgatar esse processo todo, ao coibir esses excessos antidemocráticos de setores do Ministério Público, de setores do Judiciário, e ao mesmo tempo abrir para nós uma perspectiva de retomada plena de um Estado democrático de direito. Estamos conversando com o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, que pertence ao PSB. Governador, em nível de Estado aqui na Paraíba, a gente falou agora há pouco em vacinação, como é que o senhor está acompanhando? O senhor está acompanhando, claro. Como o senhor avalia o momento do combate ao Covid através da Prefeitura da capital, o prefeito Cícero Lucena, e também em nível estadual com o governador João Azevedo? Olha, eu tenho uma visão. Eu sou farmacêutico, né? Apesar de ter deixado de exercer em 98, quando me licenciei para exercer o mandato de deputado estadual, mas assim, eu acompanhei o processo de implantação do SUS, com a reforma sanitária, com a 8ª Conferência Nacional de Saúde, desde aquelas épocas. Então, eu entendo um pouco, digamos assim, de saúde pública. E o que eu vi faltar no Brasil, talvez por conta da desorganização promovida por Bolsonaro e pelo bolsonarismo, mas o que eu vi faltar foi a atenção primária à saúde. Você não combate pandemia sem quebrar o nível de transmissão, no caso do vírus, lá na comunidade. Você não combate pandemia simplesmente dizendo que aqui tem uma cama, um leito de hospital, que você pode adoecer porque você vai morrer ou sobreviver ali naquele leito. Os postos ajudam muito, né? Nos bairros. Só atenção primária à saúde, só quebrando o nível de transmissão. Então, eu disse na época, eu fiz uma sugestão ao governo do estado, que naturalmente não foi acatada, que ele criasse brigadas de saúde, que ele contratasse para cada equipe, eu contrataria no mínimo 50 equipes móveis, contratasse um médico, um enfermeiro e um agente de saúde, e essa equipe, essa brigada de saúde, iria auxiliar, fortalecer os PSFs dos municípios. Para quê? Tem um caso ali, então chega junto, isola a pessoa, cuida da pessoa, inclusive com alimentação. Fecharam-se as escolas, por que não ter transformado essas escolas em centros de estadia para as pessoas que não precisassem de hospitais, né, porque os sintomas eram mas que ao mesmo tempo estariam protegidas e protegendo as demais ao não transmitir, né, o Covid. Isso não aconteceu. Poucos municípios no Brasil tiveram uma postura como essa. Araraquara, lá em São Paulo, teve, foi bacana, porque já que o governo federal era contra a vacinação e ela estava demorando, você tem que agir exatamente nesse campo. Então, você não teve essa ação, e hoje na Paraíba nós estamos chegando a quase 10 mil pessoas mortas, é muita gente, é a doença que mais matou em apenas um ano, né? É algo estarrecedor, fora, Peruca, o que ninguém fala, as outras doenças. Verdade. Porque, veja bem, o câncer,
né? No Brasil inteiro, durante um grande período, se parou o tratamento de câncer. Porque não pode ir por conta da Covid. Ora, mas o câncer mata, estava matando e matou muita gente, né? Pessoas com problemas cardíacos, né? Enfim, uma infinidade de doenças que cresceram no rastro, né, da ausência de tratamento provocada pela Covid. Então, eu criaria as brigadas. Na Paraíba faltou um comitê científico externo ao governo, né, especialistas que pudessem dar a sua opinião lá sem ser um funcionário do governo, né? Faltou isso, né? Eu diria que faltou também um fortalecimento do ponto de vista da economia, um fortalecimento através da agricultura familiar, né? Ao invés de comprar cestas básicas, milhares a um único fornecedor, eu iria atrás desse povo bacana, trabalhador, que produz na agricultura familiar, que nos alimenta, né? Alimenta as feiras, compraria ali, canalizaria o dinheiro para dentro do Estado, né? Faria com que essas pessoas pudessem ter um papel preponderante em tudo isso, e ao mesmo tempo o Nordeste que se tentou. Eu quero dizer que o consórcio do Nordeste, na época presidido por Rui Costa, governador da Bahia, e agora por Wellington Dias, ele tentou, né? Mas eu acho que valeria a pena a continuidade disso. O Brasil não pode ser refém de um governo Bolsonaro adquirindo vacinas, né? Você tem no mundo inteiro algumas vacinas. Você tem Cuba, que descobriu, que elaborou as suas 4 vacinas, né? E que sempre foi um país com um profundo senso internacionalista, né? Na área da saúde. Então, ir atrás de tudo isso, pedir autorização ao STF para comprar vacina e outras vacinas mesmo, a própria Sputnik, enfim, as vacinas que existem no mundo, para que a nossa população possa ser vacinada, porque daqui a poucos meses, é bom que a população saiba disso, nós teremos que tomar outra dose. Verdade. Não é mais a da primeira, não, é da imunização da segunda. Porque senão você pode ter uma nova onda, além da variante Delta, que aí está, e que tem preocupado muito. A Europa está fechando novamente, né? E o Brasil, com esse novo normal, né, liberando tudo, você anda pelas cidades, é como se não houvesse... Ô, governador, essa história de minimizar, por exemplo, diminui os casos. Aqui na Paraíba, em Pernambuco, nos estados, os governos liberam mais. Não corre o risco de aumentar essa infecção? Total. E, aliás, é isso que tem ocorrido, não é? Se você olhar bem, no próprio Amazonas não foi isso? Tivemos uma primeira crise terrível e depois veio a segunda crise mais terrível ainda. E daqui a pouco pode vir a terceira, porque no Brasil a gente tem uma educação pequena em relação a isso, uma educação sanitária pequena. Provavelmente, eu acho que os meios de comunicação têm uma responsabilidade nisso, mas eu vou repetir, Peruca, quando a mais alta autoridade de um país age de uma forma, ele está sendo exemplo diretamente para milhões de pessoas. Além do que, você tem gente que depende, para comer o que vai comer de noite, depende do que vende pela manhã. Verdade. E pela tarde. São milhares assim, né? São, né? Você tem 115 milhões de pessoas que voltaram a ter insuficiência alimentar no país, no governo Bolsonaro, é muita coisa, né? Então, quando você tem isso, né, o cara sai de casa com dinheiro para ir e depende do que vender para voltar, para pagar o ônibus de volta, né? E nas grandes cidades, se você pegar aquela região metropolitana de Recife inteira, que é um mundo, né? O cara sai de lá com dinheiro para ir, agora para voltar ele tem que vender alguma coisa. Então nós temos uma sociedade com um alto nível de precarização e é preciso, mais do que nunca, penso eu, se precisava ter um cobertor social, né? E esse cobertor social não pode ser 200 contos de réis, que porventura uma pessoa ganha, que não dá hoje para comprar sequer uma cesta básica concreta, real, para uma família de 4, 5, 6 pessoas. Essa questão é uma questão muito séria, porque nós ficamos à mercê de um falso debate. Era a economia ou a vida ou a economia. Isso é falso, porque você precisa ter
a economia para se sustentar, mas você precisa ter a vida, porque se você não tem a vida, você não tem a economia. Verdade. Não é? E essa vida, ela foi retirada, ela foi colocada em risco exatamente pela irresponsabilidade terrível, né, que o Brasil passou esses meses todos de pandemia do Covid. Estamos conversando com ex-prefeito de João Pessoa e ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. Quando eu cheguei aqui, para a gente começar essa entrevista, e vi alguns quadros aqui na sala, e aquele lá, que Theo deve mostrar daqui a pouquinho, achei impressionante. É o senhor no centro de centenas, milhares de pessoas, e lá tem o ex-presidente Lula. Ali foi na cidade de Monteiro. Que momento importante foi aquele, governador? Olha só, Carlos, houve no dia 10 de março de 2017, o então presidente Temer, que eu dizia que era um presidente em exercício, porque na verdade ele não tinha sido eleito presidente, ele assumiu em função da derrubada da presidenta Dilma, sem crime de responsabilidade, e eu me contrapus a isso. Aliás, foi o primeiro governador a se pronunciar no momento, né? Exatamente. Eu fui contra e mantive a postura e governei o Estado, mas ao mesmo tempo não tive medo de ter posição política, né? Posição política, o político tem que ter. Eu odeio gente que não tem posição. E odeio mais ainda político que não tem posição. Ora, se você é político, se você exerce um mandato representativo, como é que você se nega a ter uma posição? Você se esconde. Eu nunca admiti isso para mim nem para ninguém. Pois bem, na inauguração oficial, o Temer veio aqui inaugurar. Eu, como governador, estava lá, claro, fui recebê-lo, né? E durante essa inauguração, que foi para poucas pessoas, cercaram lá, colocaram só umas 150 pessoas, e o então senador, o ex-senador aqui da Paraíba... E a época não era de Covid. Não, a época era 2017. Então, um ex-senador, que era meu adversário, colocou só o pessoal dele, né, contra o governo do Estado, mas eu fui, né, e tudo estava ocorrendo bem até esse senador foi falar e baixou o nível, né, contra a história e contra os produtores daquela obra magnífica que é a transposição, que foram o presidente Lula e a presidenta Dilma. Lula, pelo fato de ter tido a coragem de fazer uma obra prometida desde Dom Pedro II, ele teve a coragem, ele pagou 16% da obra, começou, pagou, venceu todos aqueles que eram contra, e a presidenta Dilma, que pagou 72% da obra, né, até então. Então, você junta aí, e o Temer tinha pago 12%. Então, eu fui resgatar essa verdade, né? E isso deu a maior confusão, porque acabou com o ato e lavar, enfim, e tinha gente lá de fora protestando, e aí começaram a aplaudir. Enfim, eu saí de lá, era 10 de março, e cheguei à noite e liguei para o presidente Lula e disse: presidente, eu estou querendo aqui lhe convidar para um ato. Vamos inaugurar popularmente a transposição. Uma repercussão nacional. Né? Aí ele disse: eu topo. Quando é? Aí eu disse: daqui a 9 dias. Ele disse: Ricardo, você é maluco? Eu digo: é daqui a 9 dias, vamos fazer. Aí veio ele, veio os senadores, né, muitos senadores, veio Lindenberg, veio Humberto Costa estava aqui, né, veio deputados federais, a Gleisi também estava aqui, a Gleisi Hoffmann, né, chamei Ciro Gomes, chamei a Luiz Erundina, que não puderam vir, mas veio a presidenta Dilma. Fizemos um ato e quando a gente viu, tinha 100 mil pessoas em Monteiro. Algo impressionante, né? Que a gente não conseguia andar, e quando a gente desceu do ônibus, que era uma primeira etapa, eu disse: vamos parar ali na água de São Francisco, que está correndo pelo Rio Paraíba, que era um momento muito especial para todos nós, né? A alegria do povo. E o presidente Lula disse: vamos lá que eu quero sim nos batizar com essa água. É exatamente essa foto, que é a foto emblemática, né, governador? Dentro do rio, né? Dentro do Rio Paraíba, com as águas de São Francisco, em que ele pega um chapéu e joga a água para cima. Enfim, e nós fizemos um ato extremamente importante, demonstrando uma coisa, Peruca: o povo nordestino tem gratidão. Não se iluda, né? Tem umas pessoas
que não analisam nada, né? Tem uns analistas que não analisam nada, leem apenas o script dos grandes meios de comunicação, que ficava dizendo lá no Sudeste, alguns até nordestinos, mas que estão lá no Sudeste, na eleição de 2018, dizendo que o povo nordestino querendo dizer que não sabia votar, ou então que era dependente dos programas sociais. Ora, se ele não soubesse votar, ou então se fosse dependente dos programas sociais, o povo nordestino teria votado, era no candidato da moda, da vez, que era Bolsonaro, e votar exatamente naquele que se contrapunha a Bolsonaro, que no caso foi Fernando Haddad, e deu uma vitória com 70%. Em todos os estados do Nordeste. Então, isso foi por quê? Por gratidão, por reconhecimento. O Nordeste nunca teve. Se você olhar o Porto Suape, né, que Eduardo Campos tanto fez, naquele período de Eduardo Campos com o presidente Lula, você teve investimentos que talvez tenham sido superiores aos 30 anos de Suape, naquele momento. Ou seja, o presidente Lula olhou e ao lado do talento e da grande governança que Eduardo Campos tinha, né? Então ele investiu ali. Olha o Porto de Pecém, em Fortaleza. O porto lá do Maranhão, exportando minérios. A Jeep está aqui com a gente, graças ao presidente. E você porque sabe? A Jeep, né, o professor sabe muito bem disso, está em Goiânia. Só o local ali, mas ela pertence aos dois estados, está aqui nessa rota. E essa, você lembrou muito bem, isso foi uma generosidade e uma visão importante de Eduardo Campos. Porque a zona da Mata Norte de Pernambuco tinha um menor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, carecia de industrialização, carecia de empregos. E a zona da Mata Sul, da mesma forma. Verdade. Né? E quando nós ganhamos, quando estava disputando, Eduardo veio aqui apoiar e a gente já começou a conversar sobre isso. E quando eu ganhei, Eduardo disse: Ricardo, eu estou pensando em mudar a Fiat, a Jeep, porque eu atenderei a zona, a nossa principal demanda hoje, atenderei a zona da Mata Norte, ali em Goiânia e tal. E, ao mesmo tempo, para Paraíba será algo fundamental. E eu disse: Eduardo, vamos pensar aqui. É por isso que nós fizemos, já está pronta a primeira etapa, no Distrito Industrial, lá próximo, bem próximo à divisa, bem pertinho, não é? Fizemos um Distrito Industrial. Eu dupliquei a estrada, a rodovia paraibana, que leva até a divisa com Pernambuco, para poder os trabalhadores, caminhões e outras fábricas eles puderem ultrapassar. E Eduardo foi, inclusive, lá a Milão, dialogar com o pessoal da Jeep, da Fiat, para poder mudar o local. E era um local muito mais adequado, porque era um local único. Lá em Suape ele tinha vários locais, então era mais delicado. E ele fez essa grande transformação, né? É claro que na época pegou exatamente já o início digamos, o início dessa desestabilização econômica brasileira, promovida por interesses americanos e por setores do empresariado local e pelo Congresso e por setores do judiciário, que foi esse lavajatismo, mas essa ação foi muito importante, né? Então, essa posição, né, de essas coisas que aconteceram beneficiaram muito e tiveram uma visão muito clara de Eduardo, né? Eduardo não era um político só para o Estado, era um político que olhava para o Brasil. E eu acho que a Transnordestina, que foi outra obra que o presidente Lula colocou, a transposição é fundamental. Você sabe que as águas de São Francisco, se o que eu pensei, elaborei e comecei a fazer for colocado em prática, né, a Paraíba será o estado mais beneficiado com as águas de São Francisco. Tem um trecho, quem vai Itabaiana por ali, entre Itabaiana e Itabaiana, já saindo na rodovia Maris aqui, que tem um canal que chega ali numa ponte. Sempre eu passo ali quando eu vou a Campina Grande, saio de Carpina para Itabaiana, não é? Tem um trecho canal ali, né? Acauã, um canal Araçagi, Acauã-Araçagi. Ele pega das águas da barragem de Acauã, que vem lá de Boqueirão. Isso. Portanto, potencialmente ele pode pegar as águas do São Francisco quando o Brasil voltar a ter um governo brasileiro, né, e que abrir as torneiras, ligar as bombas e jogar água de São Francisco
para distribuir para Pernambuco, no eixo leste, e para Paraíba. Então, ele liga até a barragem de Araçagi, que é lá no brejo da Paraíba. Ela distribui, eu deixei 90% pronta, uma adutora para Mamanguá, para o litoral norte, né? Portanto, chega ao litoral norte, e também já tem adutora para a cidade de Guarabira, para o brejo da Paraíba. Portanto, as águas de São Francisco estaria no Vale de Itabaiana, estaria no brejo, né? Iniciamos uma grande adutora com recursos próprios, um sistema de adutoras chamado Transparaíba para todo o Curimataú, que é a região mais seca que nós temos aqui, que menos chove, né? Essa obra foi paralisada pelo atual governo, né? E o Alto Sertão tem o eixo norte. Portanto, a Paraíba estaria toda coberta com as águas de São Francisco. O que é que mais lhe entristece? Por exemplo, o senhor foi prefeito e realizou muitas obras aqui em João Pessoa. Obras que está aí a internet, está aí a história para mostrar. Enquanto governador, tratou com muito carinho do sertão e, enfim, do estado todo. E a gente vê algumas obras paralisadas, como hospitais. E o que é que mais lhe entristece? Ajudou o atual governador se eleger. Teve aquela questão da Cagepa, que a Cagepa, para os pernambucanos, é a Compesa, é a Companhia de Saneamento de Águas aqui na Paraíba. E privatiza, não privatiza, e o que é que mais lhe entristece? Dizer assim, eu ajudei tanto e tomo um caminho... Me entristece exatamente perceber que o projeto que nós pensamos, que nós lutamos, que nós somos combatidos, mas vencemos em implantar, esse projeto que deu um grau de desenvolvimento a um estado que não é rico, né, mas deu um grau de desenvolvimento enorme ao estado da Paraíba, que se transformou no estado, para você ter ideia, durante 3 anos consecutivos, acima do Ceará, o estado mais competitivo industrialmente, que é um conjunto de indicadores, né, que o Centro de Liderança Pública, que é um órgão ligado à Fiesp, lá de São Paulo, Sim. de auxílio aos empresários brasileiros, para dizer onde é melhor para investir. A Paraíba, durante 3 anos, foi o estado mais competitivo do Nordeste, na minha época, né? Um estado que tinha o penúltimo pior mortalidade infantil e quando eu saí tinha a menor mortalidade infantil, que tinha a penúltima pior renda familiar do trabalho. Em 2018 tinha a maior renda familiar do trabalho do Nordeste. Ou seja, um estado que tinha 54 cidades sem acesso através do asfalto, e quando eu saí não tinha mais nenhuma. Foram 2.680 quilômetros de asfalto, 1 quilômetro por dia, como se a cada dia fosse feito terraplanagem, compactação, imprimação e ao mesmo tempo asfalto. Um ritmo alucinante, né? Ou seja, e eu não fui candidato para comandar as eleições e, ao mesmo tempo, fazer com que essas pessoas, esse projeto, ele tivesse continuidade. E quando você observa um Estado que todo ele, que eu paguei todas as contas, deixei 300 milhões livres em caixa, mais 500 milhões em convênios para ser usado, para continuar a ser usado, né? Porque as obras já estavam desenvolvidas. E você percebe que o Estado parou as obras, que voltou à velha política de começar a obra faltando alguns meses para a eleição, para enganar o povo e depois... Aí isso dá uma tristeza muito grande, né? Não por mim, mas pelo Estado, pelo nosso povo, né? pelas grandes coisas. O orçamento democrático, a Paraíba foi o único Estado brasileiro que experimentou uma forma de participação direta do povo, né? Na elaboração não apenas do orçamento, mas na formação de quadros. Se a gente somar, Peruca, se a gente somar as participações dos 8 anos de orçamento democrático, as participações oficiais, né, das pessoas que se cadastraram presencialmente, a gente chega a 256 mil pessoas. É muita gente, amigo, que ia lá ouvir um governador, ouvir o governo e ia falar. E as pessoas iam falar, não era porque gostasse do governo, não, porque era pau, né? Em alguns momentos as pessoas iam reclamar, iam lá exercer o seu direito. E nós estimulamos isso. E hoje, quando você olha e diz, não, mas é por conta da Covid, tudo bem, mas 200 pessoas online,
Ou seja, perderam a alma, né? Não adianta você manter a grife se você perde a alma. Grife não enche a barriga de ninguém, não. O que enche é o programa, é o projeto, né? A vontade de fazer com que as coisas aconteçam. Ou seja, democratizar o Estado, né? Então eu lamento tudo isso, mas eu acho que a vida é um ciclo. Ninguém se iluda. A vida ela sempre ela vai mudando, né? E vão vir novas mudanças. Vão vir mudanças no Brasil, né? E vão vir mudanças na Paraíba também. Estamos de volta no programa Carlos Peruca, conversando com o ex-prefeito de João Pessoa, na Paraíba, Ricardo Coutinho, e ex-governador por 2 mandatos. Governador, antes a gente tinha falado sobre aquela promessa e aquela determinação sua sobre privatizações na Paraíba. E sobretudo uma empresa importante para os paraibanos, que é a Cagepa, que o senhor tinha firmado e determinado que não seria privatizada. Olha, eu acho que é um crime se privatizar uma companhia pública de saneamento ambiental. E vou dizer por quê. Não é porque eu seja estatista, né? É porque a água, principalmente num estado tão privado como são os estados do Nordeste, onde você tem 80% do território no semiárido, onde você não tem grandes concentrações de água, então você precisa ter um órgão que seja público, que não vise somente o lucro, para você garantir o abastecimento de água às populações. E no caso da Paraíba, que eu conheço bem, existe um instrumento que é fundamental, que é o subsídio cruzado. Você tem poucas cidades que têm superávit. João Pessoa é uma delas. João Pessoa arrecada mais das contas do que gasta. Porque se gasta com energia, se gasta com produtos químicos, né? Se gasta com manutenção do sistema. E são gastos altos. Então, mas esse superávit que João Pessoa, que Campina Grande tem, ele vai servir para Cochichola, ele vai servir para Camalaú, ele vai servir para 95% dos municípios, onde o que se arrecada no município com a conta de água não dá para cobrir a operação do sistema. É por isso que o sistema tem que ser solidário. E é por isso que o atual governador, ao dividir em 4 a Paraíba, né, em 4 sistemas, visando a privatização, ele está dizendo o seguinte: a empresa privada vai ficar com filé, vai ficar com João Pessoa, que já tem 78%, é a 26ª cidade do país em cobertura de saneamento, né? Tem 78%. Para você ter ideia, desses 78%, eu entrei para governar o município de João Pessoa, tinha 33%. Dos 33% aos 78% foram governos nossos, tanto na prefeitura como no estado, que fizeram, onde eu estava governando, né? Campina Grande tem 86%, né? É a 9ª cidade do país com maior índice de cobertura, tem um sistema todo automatizado que nós implantamos lá, ou seja, a perda de água em Campina Grande é de 24%, é 1/3 da perda de água da média do Nordeste. Então, isso tem um valor muito grande. Ou seja, eles vão vender o filé e o osso deixa com a Cagepa. Eles vão vender o negócio da água. Isso é um crime, primeiro, porque o atual governador, ele foi lá no sindicato da Cagepa por uma indução minha e se comprometeu a não privatizar. Ele era secretário de Estado. Ele era secretário, candidato, foi lá e disse que não assumiu o compromisso de não privatizar. E depois, provavelmente com as pressões do governo federal, né, foi fraco e não manteve a palavra. E mais do que a palavra, uma necessidade, Peruca, do nosso povo. Porque, repito, se você acaba com o subsídio cruzado, quem é que vai garantir? É o Tesouro Estadual que vai garantir a operação dos sistemas deficitários? É essa a questão que é central. Né? Eu sou contra a privatização em áreas tão estratégicas. Se você aprofundar a desigualdade hídrica no Estado, de acesso à água, você inviabiliza o Estado para o futuro. É essa a questão fundamental. Governador, hoje estamos vivendo um momento muito importante, sobretudo com rede social. O senhor se comunica bem na rede social? Como o senhor vive com a rede social, com a internet? Eu tento, né? Eu acho que eu avancei muito. Aproxima mais, né, do povo, né? Aproxima mais, eu avancei muito. Eu faço várias lives, eu tenho mantido um nível de... né? Agora, eu
eu me resumo muito ao trabalho, né? Eu nunca uso para minhas coisas pessoais, familiares, claro. Eu uso muito pouco, mas ao trabalho não. Eu tenho feito muita coisa. Acho que para a política é fundamental. Você sabe que os setores progressistas perderam as eleições de 2018 porque foram assaltados por uma estratégia que eles não se deram conta, e que nas redes sociais você tinha desde grupos de zap, as próprias redes sociais, todas ocupadas por um exército, né? Que era o exército que eu chamo da destruição, e que se passava mentiras a 3x4, e essas mentiras eram favoráveis naturalmente a Jair Bolsonaro. Então, esses setores progressistas, eu acho que começaram a aprender, e hoje você já tem um grande equilíbrio, né? Até mesmo porque eu creio que quem joga com a verdade, quem tem os melhores propósitos, vai ter sempre uma maioria apta a receber isso, né? E eu tento fazer isso, eu tenho usado muito nesse espaço que a gente está aqui, eu tenho feito muitas entrevistas, tenho contribuído muito. Eu acho que hoje você tem grandes redes, né? E você tem as redes locais, né? Você tem, através da internet, substituindo a verticalização da comunicação, porque antes a informação era propriedade de 6 grandes famílias no Brasil. Verdade. O que desce na Globo, o que desce ali na SBT, o que desce era o que valia. Hoje não, amigo. Hoje o cara vai ali no Peru que consulta ali, escuta, percebe. Vai filtrar o que é certo ou não. Vai filtrar o que é certo, vai entender outras coisas que não saem nos grandes meios. Ou seja, a democracia passa pela horizontalização do acesso à informação, né? É por isso que blogs sérios como o teu, como centenas e centenas de outros que tem no Brasil afora, é por isso que eles cumprem um papel fundamental. No fundo, nós estamos reconstituindo a democracia. Pouca gente sabe disso, mas é verdade. Né? Porque quando você dá espaço primeiro a todos, né, é uma coisa que é importante, você está dando espaço a todos. Segundo, porque você traz temas que não interessam aos setores verticais, não interessam essas famílias que dominam, né, a mídia nacional, né, e que muitas e muitas vezes, quase sempre, são antidemocráticas, atacam a democracia. Em todos os países de crise da democracia, esses setores estiveram contra a democracia. Eu tento fazer o que é possível para contribuir, faço também lives com juventude, e vou fazendo. Entrevistas em rádio. Entrevista em rádio, faço tudo isso, e eu acho que a minha função nesse momento, desde que eu saí do governo do Estado, era falar, era compartilhar opiniões, compartilhar ideias, né? A política é isso, é você ter ideias e você ir balizando essas ideias junto com as pessoas para que as pessoas possam concordar ou discordar, não interessa, mas que possa haver o debate. Então, quando eu decidi ficar sem mandato, eu fiz exatamente essa caminhada, e ao mesmo tempo fui aprendendo, né, um pouco sobre as redes sociais, porque eu nunca tive, talvez, muito tempo, né? Hoje eu durante esse período tive um tempo maior e fui participando. Eu apresento um programa também na TV GGN, que é do Luiz Nassif. Coisa boa. TV GGN, né? Que é o do Nassif, né? Nassif é um grande democrata, é um cara que tem uma experiência e uma contribuição enorme na resistência democrática, né? E ele me convidou há alguns meses atrás, disse: Ricardo, vamos falar sobre o Nordeste, né? Porque as coisas boas estão vindo do Nordeste. E se você observar bem, nas últimas décadas, né, o Nordeste sai de uma condição de coronelato, né, na política, para ter os governos mais progressistas do Brasil, para ter os governos com as melhores governanças. Pode ver, da Bahia ao Maranhão, você teve isso durante, e a Paraíba talvez tenha sido o último a fazer essa virada, né? Porque em 2010 foi que nós chegamos para poder contribuir com esse processo. Mas o Nordeste todo, você vê Pernambuco, você vê Bahia,
você vê Ceará, né? Maranhão, Piauí, você vê aí estados que com todas as dificuldades cresceram mais o PIB do que o do Brasil, né? Tem políticas públicas na área da educação, a melhor educação pública hoje, ou melhor, os maiores avanços na educação pública estão no Nordeste. É verdade. Né? Pode ver, é algo, as melhores políticas públicas na área da saúde estão no Nordeste, né? E por aí vai. Eu creio que... E aí ele me convidou e eu entrevistei Tânia Bacelar, que é uma grande. Ela tem uma visão extraordinária. É verdade. Entrevistei tanta gente boa, né? Ao longo desses meses aí. E agora estou conversando um pouco com a turma aí. No último episódio, entrevistei Fernando Haddad. Aí eu estou já ampliando, compreendendo um pouco mais o Brasil. Além de político, Haddad, um grande músico, guitarrista de primeira. E com a visão... Gosta de música, governador? Claro, né? Eu gosto muito de música. Eu sou um frustrado porque não toco nada, né? Mas eu sou um grande consumidor. Eu gosto muito de música. A cultura da Paraíba, a representação paraibana é muito rica. É muito rica. Perdemos recentemente agora um grande artista, um grande compositor, o Pinto do Acordeon, Pinto né? do Acordeon. Grande artista. Perdemos Cassiano, que Cassiano, é paraibano, né? Perfeitamente. O Cassiano é paraibano, né? Mas temos aí um Chico César fazendo coisa. Chico César. Temos, né, aqui nós somos um povo só, né? Mas eu tô acompanhando Alceu Valença, está voltando a fazer uma grande discussão aí, o pernambucano Alceu Valença, uma grande discussão pela Europa, ele já está divulgando aí. Eu acompanho muito, eu acho que, olha, se você pegar o Brasil, Peru, se você pegar o Brasil e retirar culturalmente o Nordeste, muito rico, vai ficar um vazio. Na literatura, Raquel de Queiroz, Ariano Suassuna, Câmara Cascudo, né? Na música não dá nem para da Bahia pro Maranhão. É verdade. De Zé Cabaleiro até Caetano Veloso, Gilberto Cabaleiro Gil, né? Sabe, Antônio Nóbrega. Né? Olha, eu vinha conversando com o Theo, eu tenho violão, tenho um ukulele, tenho um pandeiro, mas não sei tocar. Eu tenho porque eu gosto, eu acho muito e acompanho. E um pandeiro que eu tenho em couro foi um presente de Antônio de Nóbrega. Olha, eu estive secretário de turismo em Carpina nos anos 90, e naquela chegada do trem do forró, ele veio numa festa com a gente e depois do show ele me presenteou com esse pandeiro. É uma relíquia, governador, um pandeiro em couro que pertenceu a Antônio de Nóbrega, eu fiquei muito feliz. Antônio Nóbrega é uma enciclopédia. Mas eu o trouxe quando era prefeito e o trouxe quando era governador. É um grande brincante, né? Vamos dizer assim, um grande brincante. Agora, com o senhor sem mandato arrumou esse tempo e chegou o tempo para essa beleza aqui. Olha para aqui, olha. Olha que coisa aqui, ó. O livro do governador Ricardo Coutinho. Governos do PSB na Paraíba, gestões de Ricardo Coutinho, 2011 a 2018. Que coisa bonita. Eu vi algumas coisas aqui e vi que o senhor tem premiado, tem aí entregue a alguns internautas que lhe acompanham, não é? Esse livro aqui que relata muita coisa boa. Tem aqui algumas obras importantes aqui na Paraíba, cultura, música, enfim. Como foi o tempo para a trajetória política de Ricardo Coutinho? E você lendo isso aqui, você vai enriquecer culturalmente muito mais. Na verdade, a gente vive momentos difíceis, né? Onde se tenta de todas as formas se apagar a memória. E a memória é fundamental para um povo. A memória das coisas boas e das coisas ruins. Verdade, a memória, você tem que ter memória. Né? E a nova verdade, a suposta verdade, tenta apagar as memórias. Para você ter ideia, meu memorial, que era um memorial particular, eu coloquei na Fundação Casa José Américo, que é um órgão público. Um casal entrou, isso foi filmado, passou lá mais de 8 horas, destruiu tudo. Que é isso? Destruiu tudo e ninguém viu, né? Entre aspas, né? Destruiu tudo, levou o que se tinha lá dentro, levou medalhas, levou programas, levou, sabe, aparelhos de tecnologia que estavam lá disponíveis, repito, comprado por mim, né?
E levou. Ou seja, ainda tem na internet, porque está lá abrigado, as pessoas pesquisam, Memorial Ricardo Coutinho e tal. Aí, mas é muito grave essa história da memória. E eu resolvi, quando estava na Fundação João Mangabeira, fazer isso com os governadores todos, né? E eu, como tinha terminado os 8 anos, nós condensamos aí informações, que são informações importantes, por exemplo, todas as estradas que foram feitas, que tornaram a Paraíba o estado com a melhor malha viária, né? Rodoviária aqui do Nordeste, provavelmente do Brasil, porque nem todos os estados, acho que nenhum estado tem todas as cidades interligadas por asfalto. A Paraíba tem, né? Ou seja, que tem aí 1.495 leitos de hospital. A Paraíba tinha 1.920, a maioria de média complexidade. Nós acrescentamos 1.495, a maioria de alta complexidade. Levamos tratamento de câncer para o Alto Sertão, levamos reabilitação motora para o Alto Sertão, né? Construímos aqui cardiologia e neurologia, né, que aqui em Santa Rita, que é para o estado inteiro, para o estado só não, para muitos estados do Nordeste que se auxiliam dali, né, eu inclusive que veio a partir de uma realização muito importante que eu fiz com uma ONG pernambucana, o Círculo do Coração, né, a doutora Sandra Matos. Ela foi muito importante porque nós criamos uma rede de cardiologia pediátrica. Para você ter ideia, Peruca, a Paraíba, e não é diferente dos outros estados do Nordeste, tinha, quando eu entrei, um indicador de detecção das 4 principais doenças cardíacas congênitas, igual ao da África. Ou seja, a África você não tem estrutura. É verdade. Portanto, as crianças nasciam e morriam sem ter nenhum diagnóstico sobre doença do coração. Na Paraíba era assim. Quando chegou 2017, com este trabalho da rede de cardiologia pediátrica que o Estado fez e que teve o auxílio do Círculo do Coração, quando nós chegamos em 2017, os indicadores de detecção das 4 principais doenças cardíacas em crianças eram iguais aos da Europa. Ou seja, um avanço extraordinário. Realizamos mais de 1.400 cirurgias em crianças. Você imagina a quantidade dessas crianças que morreriam sem nem sequer saber por quê, morreu por morte. É óbvio, você morre por morte, porém a causa, né? Então, e em seguida nós construímos aí um hospital, que é o Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, extremamente importante, né? Implantamos o ensino integral, que não tinha na Paraíba, né? Deixei com 32% e deixei da rede com ensino integral e deixei para já no orçamento mais 100 escolas que foram efetivadas em 2019. Enfim, eu acho que tem coisas. Construímos o maior teatro do Brasil, que é outra coisa que é o teatro. É o Teatro Pedra do Reino, né? Que eu queria muito que Ariano estivesse vivo, né? Porque foi uma homenagem a ele. Né? Investimento na Polícia Militar. Investimento na Polícia Militar. Fomos o único estado nessa segunda década do século XXI a cair o número de homicídios 8 anos seguidos. Nenhum estado conseguiu isso, só a Paraíba. Agora desgringolou, porque aumentou o número de homicídios em 2020 20%, esse ano já está aumentando 14%, está difícil, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que as políticas públicas que nós implementamos demonstram que não tem essa conversa fiada de que o Estado não tem dinheiro. Isso é conversa fiada. O Estado tem dinheiro, sim. Agora, ele precisa ser melhor distribuído nas regiões, pelas cidades e nos grupos populacionais mais vulneráveis. Essa é a lógica, são escolhas que você faz. Ou você escolhe ou não. E eu registrei tudo isso nesse livro. E aí, né, Amanda, minha companheira, minha esposa, ela lançou aí um desafio, ela é melhor nas redes sociais que eu, ela lançou um desafio dizendo: conte a sua história com alguma coisa do governo. Conte a sua história. Interessante, né? E as pessoas começaram a mandar: a minha vida mudou por conta do hospital, mudou por conta da escola, mudou por conta da estrada, tal, lá vai. E virou, e talvez eu até lance um outro livro sobre o olhar das pessoas em relação àquilo que foi feito, né?
Governador, o senhor é político, claro, teve vários mandatos, deputado, prefeito da capital, governador, e está nesse momento sem mandato. Está tendo tempo para tudo isso, para essa análise, para ver e para rever. Ano que vem tem eleição em nível nacional e estadual, para presidente, senador, governador e tal. Ricardo Coutinho disputará algum cargo? Eu devo disputar, se depender da minha vontade, eu vou disputar o mandato de senador. Eu acho que eu me aproximei muito dos grandes temas nacionais. Sinceramente, acho que eu tenho capacidade e condições de fazer uma boa representação do nosso Estado, mas não simplesmente para o Estado, e sim para o Brasil, né? Eu acho que o Brasil precisa de pessoas que possam discutir, de compreender melhor este país, o nosso povo, né? Redirecionar a nossa política. E acho que eu tenho assim, uma estrada, né? uma militância, né? E um certo acúmulo que me permite fazer uma boa representação com altivez, com compreensão. É aquilo que eu disse, eu odeio o político que não tem lado, né? A maioria dos políticos está em cima do muro. Eu acho que você tem que ter lado. E o lado não pode ser simplesmente aquele lado para onde o vento sopra, não. É de acordo com a sua consciência, sua posição, né? E eu tenho uma compreensão de que a candidatura do presidente Lula, ela é muito importante, né, para este país, porque esse país precisa de alguém que reconstrua o seu tecido democrático e social, né? É preciso tratar disso. Isso foi adoecido pelo bolsonarismo. Foi adoecido, as pessoas estão com ódio, né? Os indicadores sociais caíram profundamente. Então eu penso que é preciso alguém que tenha experiência, respeito no exterior, né? Porque isso é uma coisa que é fundamental, né? Você ser respeitado lá fora, né? As relações econômicas, inclusive, advém disso, né? Do respeito que você possa impor lá fora. E eu acho que o Lula está pronto para isso, né? Porque ele consegue ter, na minha visão, ser o cidadão, o político, com a melhor acuidade social. Ele tem um profundo senso de justiça social, né? E, ao mesmo tempo, ele é um desenvolvimentista, ele é um cara que o PIB cresceu 7%. Ele é o cara que, quem tinha lá uma casinha, sabe, que tinha uma família de 6, 8 pessoas, conseguiu fazer o seu quarto, os seus 2 quartos a mais, comprava 4 milheiros de tijolo, 2 milheiros de telha, desenvolvia a indústria de baixo para cima, comprava mais comida, desenvolvia os supermercados e a indústria alimentícia. Ou seja, o Brasil rodava bem melhor e é preciso rodar melhor, não é? Então eu tenho essa compreensão, estou construindo isso e acho que eu me candidatando ao Senado e tendo uma candidatura que nós vamos ter a governador, né, nós teremos uma chapa muito forte aqui na Paraíba e com capacidade de... Vai pelo PSB, disputa pelo PSB. Eu estou vendo isso ainda, porque depende dos rumos que o PSB toma. Né? Eu fiz uma opção... Tem tempo ainda para se filiar, né? Que é apoiar o presidente Lula. O PSB tem uma demora em relação a isso. Eu acho que nessa época que nós estamos vivendo, não há tempo para se demorar, né? O Brasil passa por sérios problemas. É preciso acreditar que quem tem mais chance tem que ser apoiado para poder derrotar o atraso. É assim que eu penso. Não é hora de você ficar com coisinhas pequenas, miúdas, sabe? Disputas antigas. Você tem que pensar no futuro, tem que pensar no futuro do nosso povo, né? Então eu ainda estou em processo de análise de tudo isso, né? E também sobre os rumos que o PSB pretende tomar aqui no Estado, né? Porque evidentemente nós não vamos marchar com o atual governador, que promoveu um processo de traição muito forte aos princípios, né, e a tudo aquilo que foi construído dentro desse Estado. O povo jamais aceitaria uma postura minha e do nosso grupo, uma postura minha de se submeter simplesmente em função da força do poder, né? Eu creio que mais forte do que a força do poder é o poder do povo, né? Sempre acreditei nisso e acho que eu sou produto disso. Se eu não fosse produto disso, eu não tenho estrutura, não tenho dinheiro, não tenho nada para poder fazer campanha. Tenho apenas a minha militância,
a minha coragem, a minha postura, e acho que ela continua incólume. Se você pegar um discurso meu, quando eu entrei na prefeitura de João Pessoa em 2005, um discurso meu quando eu entrei no estado em 2011 e um discurso quando eu saí em 2018, ou um discurso agora, eles têm exatamente o mesmo conteúdo. Eles seguem o mesmo caminho. Ou seja, eu acho que é importante na política você preservar a coerência. E eu acho que eu trabalho por isso, eu luto por isso. Para mim, isso é fundamental. Agradecer ao governador Ricardo Coutinho. Para encerrar rapidinho, gosta de futebol? Rapaz, eu adoro futebol. Eu sou botafoguense da Paraíba. Olha aí. Eu sou Botafogo, eu sou do Belo. Inclusive, nós estamos aí brigando para ter uma ascensão agora para a Série B. Eu acho que se brincar... Se Deus quiser. Nós vamos lá. Se brincar, nós vamos lá. Eu gosto muito de futebol. Aqui o pessoal torce muito pelos times do Sul, Sudeste, né? Torce. Mas você sabe por quê? Porque na década de 70, o que é que se ouvia? A Rádio Globo. É verdade. Aqueles rádios grandes, né? Aquele Transglobo. E as televisões não chegavam tanto no interior. As televisões não chegavam. Então você ouvia o rádio, que era pelas ondas médias. Isso. Não era? É da nossa época. Então você ouvia aquilo e só passava o quê? Futebol carioca. Aí depois veio a Globo com futebol carioca e só o futebol paulista foi entrando depois. Mas um detalhe, viu, governador? Ainda hoje, a Globo transmite mais aqueles times, os maiores, os grandes, sem dúvida. Não é assim? Sem dúvida. Isso vai. Agora, em Pernambuco não, você já tem um outro processo. Em Pernambuco é muito time local. Mas no interior já foi muito também times do Sul e Sudeste. Foi sim. Com a parabólica aproximou mais. E hoje, com a internet, você começa a ter uma reversão disso, porque, por exemplo, você tem aí streams, né? Você tem plataformas que passam a Série C. É verdade. Né? Passa a Série C, passa a Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, se tivesse público, quando teve público fora da Covid, eram públicos imensos, né? Eram públicos imensos. Era muito bom. É muito bom. Muito bom. Eu acho que o Nordeste, rapaz, está construindo uma história diferenciada dentro do Brasil. E é importante que assim seja. Porque você sai de uma região profundamente discriminada, né? Por uns idiotas, né? Porque tem gente que não sabe da história nada, não sabe de cultura, não sabe nada e acha que o Nordeste é tudo aquilo que tem no Sudeste ou na Europa. Construímos a do país, né? O nordestino, a mão mais importante da construção. Sem dúvida. E principalmente a cultura, né? Verdade. Porque o que molda um povo é a cultura. É isso que molda o povo, né? E a cultura nordestina é muito forte. Né? É algo que se expressa em tudo, onde você olha está ali, sabe, pessoas com uma ligação muito forte com o Nordeste, né? Então eu acho que as coisas, para o Brasil ser grande, as suas regiões têm que ser grandes também, né? E o Nordeste tem que estar no meio disso. É preciso separar, é preciso diminuir o fosso. Esse fosso que Eduardo Campos me dizia, Ricardo, se o Nordeste, isso lá na primeira década, em 2011, 2012, se o Nordeste crescer, né, o que cresce acima do Brasil, mesmo assim, ele vai levar 40 anos para chegar ao PIB da região sul. Portanto, nós temos que crescer mais ainda. Por isso que a época do presidente Lula e até da presidenta Dilma foi importante pelos investimentos. Muitos investimentos foram feitos no Nordeste. Então, esse fosso ele foi diminuindo. Aí agora ampliou novamente. Esse meio campo entrosado entre o senhor e Eduardo Campos refletia muito, não era, governador? Era um meio campo, vocês jogavam bem na mesma equipe. Eu tenho né, assim, um grande respeito por Eduardo. Eu acho que Eduardo tinha uma facilidade, mais do que eu, de dialogar com a diversidade, né, com os diferentes, né, tinha mais do que eu, inclusive, e era um grande gestor. Verdade. Eduardo tinha facilidade em pegar as coisas, por exemplo, a parte da política, da política de segurança, nós pegamos do governo dele. Pacto pela Vida. Aqui surgiu Paraíba Unida pela Paz, fizemos adaptações e tal. 4 dias antes da sua morte, Eduardo esteve aqui em João Pessoa e eu o levei a conhecer os condomínios para idosos. Queria copiar para Pernambuco. Que ele ia, inclusive, colocar no programa de governo dele para presidente.
né, defendendo isso, e eu fui mostrar a ele que era possível. Aqui nós temos condomínios com 40 casas para idosos com autonomia. Aí você tinha pista de caminhada, você tinha horta, você tinha playground, você tinha unidade de saúde, você tinha salão de festas. Tudo isso são todos assim idênticos, né, com as mesmas coisas. Aí depois nós colocamos energia solar nos últimos que fizemos, para que você desse ao idoso, né, com a condição financeira inferior, uma vida digna, rapaz. Digna, não é? Digna. O cara chega lá numa determinada idade, tem uma aposentadoria pequena, não consegue mais viver, tal. Então o Estado, o poder público tem que entrar. E nós fizemos esses condomínios, os primeiros condomínios públicos, porque tem privados, são caros, né? Públicos para as pessoas idosas, foram aqui no nosso governo, e Eduardo achou fantástico, né? Veio aqui, aí nós fizemos, no sábado, nós fizemos um passeio aqui pelo Cidade Madura, que é o nome desse condomínio, Cidade Madura, o nome que Chico César, que era secretário da Cultura, aqui, aí eu perguntei, fiz uma reunião, disse, eu quero um nome aqui para esse condomínio, quero uma fixação minha, uma boa fixação. Aí Chico disse, Cidade Madura. Eu digo, é isso mesmo, é Cidade Madura, claro. E nós saímos daqui, fomos para a cidade de Patos, fizemos uma reunião lá com uns 50 prefeitos, né, para Eduardo, estava começando a sua campanha, né, e infelizmente na quarta-feira seguinte aconteceu aquele desastre. No dia do enterro do governador Eduardo Campos, nós estávamos no Palácio do Campo das Princesas e dezenas de governadores estavam lá. O governador Ricardo Coutinho não tinha chegado ainda, mas toda a expectativa era para a chegada do governador Ricardo Coutinho, que naquele momento o senhor tinha uma ascensão em nível nacional muito grande, chegando até a ser cotado a disputar a presidência da República. Estávamos entrevistando o ex-governador e senador hoje, Álvaro Dias, com alguns colegas da imprensa. Quando chega o governador Ricardo Coutinho, todo mundo chegou, Ricardo, a turma disse só isso, Ricardo, todo mundo voltou-se para o senhor. Aquele momento foi muito importante, a repercussão do seu governo foi muito grande. Eu acho que a gente teve coragem de avançar, teve coragem, né? Porque a Paraíba era um estado de oligarquias na política, né? Então, isso vinha de todo o tempo, né? E eu sabia que, para mim, só valeria a pena ser governante, passar pelo governo, se eu pudesse romper com algumas coisas, para poder fortalecer as necessidades e atender às necessidades do povo, né? E eu acho que foi fundamental isso. Eu digo o seguinte, eu faria tudo novamente, né? Eu sei que eu gerei ódio de alguns, porém felicidade de muitos, né? Esses alguns que me odiaram porque perderam privilégios, eu não posso fazer nada, ao contrário, a única coisa que eu digo é que eu faria novamente, porque é preciso você tratar, né, diferentemente os desiguais. Quem é mais esquecido tem que ser mais lembrado do que os que não eram esquecidos. É assim que pelo menos na minha visão, né, a arte da política. A arte da política é essa, né? E se você fizer dessa forma, o resultado é bem melhor para a maioria do povo e para o Estado como um todo. Olha, a gente, às vezes, muito bate-papo assim, entrevistas, mesmo que a gente tenha combinado, vamos conversar 20 minutos, 30 minutos, mas o papo é tão rico, é tão promissor, é tão bom, que a gente ultrapassa, a gente passa. E foi o caso aqui com o senhor, governador. Estou muito feliz, Theo Pereira aqui, nosso cinegrafista, vinha numa expectativa, Peruca vai ser muito bom, que ele é muito inteligente, ele é muito... E é isso mesmo que se comprova. Eu estou muito feliz, muito contente de ter batido esse papo com o senhor para o nosso blog, blog de Carlos Peruca, do programa de Carlos Peruca, e vamos disponibilizar isso na quarta-feira pelo nosso blog, pelo Giro Mata Norte, pelo portal de prefeitura, e vamos também enviar, claro, para a rede social do governador Ricardo Coutinho. Governador, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a conversa simpática, que fluiu extremamente bem. Você é um grande entrevistador. Olha que coisa boa, tá vendo? Não, é assim, porque tem... Claro, você sabe disso. Tem entrevistador que atarranca a entrevista, né? Você conduz, você estimula, né? Você não substitui o entrevistado,
Você estimula o entrevistado a tirar dele o máximo que você possa, né? Isso é uma qualidade, evidentemente, do comunicador, né? E eu quero agradecer a você, né, a oportunidade de termos conversado sobre tantas coisas. Eu acho que do Brasil, né? Nós conversamos sobre muitas coisas e da nossa raiz nordestina, né? Nós somos de uma mesma capitania de Itamaracá. Né? Nós somos de uma mesma capitania, né? E depois nos dividimos em estados, mas culturalmente temos laços muito fortes. E politicamente, né, eu acho que durante esses últimos anos aí, houve avanços muito significativos do Nordeste e que muito me honra poder ter contribuído um pouco para que isso pudesse avançar tanto. Muito obrigado, governador. E falamos aqui tanto sobre Chico César. Escutem a música de Chico César, Miaeiro. É a coisa mais linda do mundo. Linda. É linda a música. Meu abraço, governador, um abraço, senhor, e saúde. Um abraço grande. Saúde e vida longa. Muito obrigado.